Verão é uma delícia, praia, curtição, férias, mas vocês precisam ficar atentos com algumas dicas, principalmente no que se refere à alimentação. No programa de hoje, eu converso com a nutricionista Tatiele. Tatiele, por favor, seja bem-vinda ao Pode Comer. Obrigado mais uma vez. Eu queria entender por que nessa época a gente precisa ter cuidado com a alimentação em especial. Então é importante a gente observar que nesse momento ocorre o maior calor no nosso meio. Isso influencia no aumento de bactérias? Isso aumenta no crescimento bacteriano. Então nesse momento é necessário que a gente observe que não deixar muito tempo as nossas panelas na geladeira, observar o local que a gente tem se alimentado, se tem preparado esses alimentos com muito rigor, né, para que ocorra essa segurança alimentar maior. Principalmente com relação à higienização dos alimentos, eu queria tocar nesse assunto, até porque a gente está aqui no Hortifruti, no Tutti Frutti, por sinal, que é o nosso parceiro de sempre, aqui no João da Cruz, na Praia do Canto. Frutas, que é um consumo, legumes, folhas principalmente, fazer salada. E aí, qual a importância dessa higienização? Tem que ser feita lavada direitinho, higienizada, colocada em solução com cloro, né? Essas coisas, para poder realmente limpar. Isso. Então, o primeiro passo é selecionar se as frutas têm algum dano, se elas estão bem... Olhar o aspecto da fruta, né? Isso, exatamente. Ó, a gente verificar que as frutas estão realmente intactas, nenhum tipo de deterioração. Segundo passo que a gente tem que observar bem é fazer a primeira lavagem. Faz a lavagem, né? O grosso, para tirar qualquer resíduo Sujeira que possa ocorrer a olho visível. Então, lavar as nossas folhas, né, no caso das folhas, lavá-las com água corrente para retirar esses resíduos visíveis. Terceiro passo, observou que fez essa lavagem mais grosseira, digamos, mais bruta, vamos para a sanitização. Vitor, a sanitização é onde que as bactérias serão exterminadas. E como sanitizar? Porque assim, a gente fala nesse assunto, mas a dona de casa às vezes não sabe o que é isso. Sabe como fazer isso em casa? Em casa, a gente vai pegar um balde, colocar mais ou menos 1 litro de água e mergulhar as nossas folhas. Depois disso, acrescentar 1 colher de sopa de água sanitária. Deixar ali, ó, naquela solução, mais ou menos uns 15 a 20 minutos. Depois, nós podemos fazer um enxágue dessas frutas, né, desses legumes. Seria lavar em água corrente? E lavar em água corrente. Então, a gente lava em água corrente para retirar todo o resíduo da água sanitária e, posteriormente, a gente pode dar o destino correto, né? Guarda na geladeira, na fruteira, para que a gente possa utilizar essas frutas realmente higienizadas. Tati, uma coisa muito interessante. A gente falou das frutas, mas aí eu tenho o preparo da comida quente, por exemplo. A gente sabe que uma temperatura de uma comida é muito importante, né? Até para manter a conservação dela. A dona de casa faz a comida, tem aquela coisa assim, vamos comer, nem todo mundo vai almoçar agora, vamos almoçar depois, deixa as panelas em cima do fogão. Esse tempo da panela que está no fogão exposto ali também é perigoso? É bastante perigoso, Vitor, porque a gente tem a questão que a gente chama tempo-temperatura. Então é muito importante observar, não deixar as nossas panelas por muito tempo no nosso fogão. Porque ela sofre deterioração também ali? Perde? Ela, além de perder, ela vai fazer com que haja um crescimento mais facilitado dessas bactérias que a gente está... Que a gente não vê olho nu, né? Não vê. Então, aparentemente, ela está ótima para o consumo. E aí, tem aquele problema assim, tem aquela maneira, só pega assim, tá bom, não tá azedo. Mas, na verdade, o alimento já sofreu uma alteração. Já teve alteração. Que corre o risco da diarreia. Exatamente. Então, nesse momento de verão também é um momento em que há muito desses surtos de gastroenterite, que é a diarreia. Então, a gente precisa ficar atento nesse processo de não deixar nem muito tempo a nossa panela exposta. Ou também observar como é que tá quando a gente compra as carnes. Então, todo esse processo a gente ficar atento. Fogo, ok. E geladeira? Geladeira conserva o alimento? Porque todo mundo coloca tudo na geladeira. Tem uma mania de botar, vamos enfiar na geladeira, porque dá pra comer amanhã, dá pra comer depois. E eu conheço, já vi história de gente que deixa comida lá dias na geladeira. Isso conserva ou o alimento também sofre alteração mesmo estando na geladeira? O alimento, ele tem um tempo, temperatura, como nós estamos sempre aqui debatendo. Então, cada alimento, ele vai ter um tempo determinado que ele vai
manter a sua conservação a resfriado. Então, se a gente coloca na nossa geladeira por mais de uma semana, obviamente que a temperatura mais baixa, ele não vai conseguir segurar que o crescimento bacteriano continue. Então, a gente minimiza o impacto, mas o crescimento bacteriano ele vai acabar se desenvolvendo. Então, o que a gente precisa se atentar? Realmente preparou as refeições. Se for necessário comer no outro dia, sobrou alguma coisa, coloque na geladeira na parte de baixo de resfriação. Agora, vai precisar comer por uns 2 a 3 dias depois, o ideal seria o quê? Divide em porções, coloca no congelador, que é o mais ideal, né? É o mais ideal, conservação maior. É porque todo mundo tem essa ideia de que botou na geladeira, conserva o alimento. E aí não sei se você já reparou, ou você aí de casa, já pegou aquele alimento, às vezes, alguma coisa que você deixa lá, quando você vai ver, tem um bolor. Ué, tá na geladeira. Mas aí, ó, é o que você acabou de dizer. Exatamente. Quer dizer, geladeira não conserva durante muito tempo, porque cada alimento tem um período, né? Exatamente. Ele vai retardar esse crescimento, mas não vai impedir com que ele ocorra. Então aqui, só pra gente relembrar o que a gente conversou aqui. Comida quente não, tem que ficar atento à temperatura, higiene dos alimentos que vai comer, frutas, legumes, verduras de um modo geral. Geladeira também não é a salvação da lavoura, não. Agora, ainda no verão, que é um processo de muito calor, qual é a melhor dica para poder se alimentar com segurança na rua? Se você não puder levar a sua refeição, claro. Na rua a gente precisa ficar muito atento às condições, primeiramente, de higiene do local que a gente está, onde a gente vai fazer a escolha dos nossos alimentos. Por exemplo, é um vendedor ambulante. Que está com uma caixa de isopor. Vamos verificar as condições dessa caixa de isopor. Ela está bem limpa, está com algum plástico que possa evitar que o alimento tenha contato com a caixa de isopor. Então, a gente precisa se atentar a esses detalhes que vão fazer com que a gente tenha maior segurança alimentar. Porque isso é um tipo de coisa, às vezes você está em casa assim, mas vou pegar a caixa dele para ficar fuçando. Não, porque só de olhar, você já sabe que está limpo e que está sujo, né, gente? Exatamente. É muito fácil, é só você olhar que você vai ver. Você bater o olho, quem entende de casa sabe disso, né? E manipulador de alimentos é muito necessário que utilize as luvas quando estiver em contato direto com o alimento. Obviamente que ele não vai pegar o dinheiro, já com a mesma mão pegar o alimento. Então, observar isso também. Ainda nesse assunto de verão, o que é o mais importante que eu também acho, hidratação. A hidratação é algo muito importante. O que é importante aqui nesse caso? Muito importante, principalmente crianças e idosos. Nesse calor, eles acabam que já têm o senso de regulação do consumo de água reduzidos. Então, a gente precisa estar atento a eles com mais cuidado. Então, no caso da hidratação, nós podemos utilizar água de coco, que é um ótimo isotônico, águas saborizadas, que a gente pode fazer um vidro de água, cortar algumas frutas como laranja, limão, colocar ali, deixar por um tempinho e fazer o consumo dessa água, que até minimiza o consumo de refrigerantes. Ó, dica saudável. E outra coisa, sem falar que chama a atenção da criançada, né? Porque chama a atenção não só da criançada, de todo mundo vê aquela água bonita, com fruta, você quer provar. Quer provar, isso aí é uma delícia. Qual é a quantidade certa para tomar de água, tanto para adulto como para criança, enfim, qual é a quantidade ideal? Todo mundo se pergunta isso. Exatamente. A nossa recomendação é entre 30 e 50 ml por quilo de peso. Então, a gente precisa ficar atento a essa quantidade. Obviamente, com uma criança, 30 ml ao começo, talvez seja uma quantidade muito grande. Mas vai aumentando gradativamente até que ela consiga ingerir essa quantidade. Isso é só uma base, né, Tati? É só uma base, é uma recomendação. A gente vai calcular, né? Tipo, se eu tenho 60 quilos, eu vou multiplicar por 30. Isso. Aí eu vou saber a quantidade de ml de água. Isso, exatamente. Então, e a gente... É aquele básico, né? Pelo menos 2 litros de água ao dia. Pelo menos. Não quer fazer continha? No mínimo, 2 litros de água por dia. Exatamente. Mas manter a hidratação neste tempo de calor é muito importante. Pode ser por meio de um picolé, pode ser por meio de um suco, da água de coco. Então, há uma variedade de alimentos que podem ajudar também nesse processo de se manter hidratado. Frutas ricas em água. Por exemplo, assim, o consumo de fruta é muito ideal no verão. E quais são as frutas que você indica para essa época do ano?
Essa época, principalmente melancia, melão, a gente também tem um abacaxi que tem um teor de água maior. Então essas frutas elas vão possibilitar, além de um sabor muito gostoso, Vitaminas, minerais, a hidratação, que eles têm um teor de água bem maior. Ah, então, perfeito. Agora estou sabendo que você tem uma receita para o verão, certo? Certo. Então agora você vai ficar com a receita com a Tati. Uma receita muito simples para te ajudar a refrescar nesse verão é o sorvete com frutas. Para isso você vai precisar de quê? Banana, 5 bananas, morango, em torno de 4 morangos e água. Nada além disso. Como que você vai fazer esse sorvete? A banana você pode congelar ela, que ela vai ser a nossa base. Depois é só bater junto com os morangos e mais ou menos uns 40 ml de água, que ela já vai ficar mais cremosa e você pode colocar nos potinhos para fazer esse sorvete. Então super fácil, prático e que vai te ajudar nesse calor que está fazendo. Gostaram da receita que a Tati deu? Muito fácil e gostosa, né? Ela me disse também que a gente pode colocar o abacate ou a manga como base no lugar da banana. Então fica a seu critério, use a criatividade, aproveita que está calor. É uma sobremesa saudável e refrescante. Eu vou ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro. Lembre de se hidratar nesse verão, se alimentar de forma segura.